Boa noite, pessoal. Vou apresentar a aula de hoje, que é a aula de número 5, que trata do módulo de segurança no trabalho e segurança em eletricidade. E esse módulo é parte integrante aí de um curso de NR10, né, formação para curso de NR10. E hoje vamos ver o que são trabalhos envolvendo alta tensão, zonas de risco e zona controlada, e alguns comentários sobre procedimentos. Então, o foco de hoje da nossa aula é sistemas em alta tensão, simplesmente AT, que é a abreviação utilizada aí na norma de número 10, que é justamente o trabalho em segurança, trabalho em instalações elétricas e segurança. Então, vamos trabalhar aí o item 10.7 da norma NR10, que diz sobre os trabalhos envolvendo alta tensão. E, então, vamos começar aí a nossa apresentação vendo esse texto que diz aí: quando iniciamos os estudos em sistemas elétricos de potência, ouvimos algumas definições que são tensão DC, tensão alternada, média tensão e alta tensão. Então, normalmente, são definições, né, que a gente que trabalha no setor elétrico ouve constantemente, mas volta e meia, alguns colegas, é natural ter confusão e até mesmo fica um pouco na dúvida do que é cada um. Então, vamos só fazer uma breve recapitulação, né? Tensão DC, ou tensão contínua, são as tensões que não mudam de polaridade. E então, por exemplo, uma bateria de carro, pilha do controle remoto são tensões contínuas, ou seja, não muda a polaridade da tensão. Enquanto na tensão alternada, ela muda a sua polaridade conforme o tempo, né? Média tensão e alta tensão é apenas uma definição muito utilizada aí nos sistemas de distribuição elétrica para definir os valores utilizados, né? Então, ainda dentro desse contexto que eu estou comentando, alguns profissionais estão acostumados a falar de tensão alternada como sendo 127 ou 220, né? Como baixa tensão. Porém, alguns colegas cometem o erro, né, de dizer que 440, 480, 660, por apresentar esses valores um pouco mais expressivos, né, porque eles não são alunos dentro de casa, né, normalmente a gente utiliza dentro de casa só o 127 e o 220, né, e a gente acaba falando que essas tensões são mais elevadas, né, 660, por ser são confundidos como alta tensão. Isso daí é um erro que alguns profissionais acabam cometendo, né? Mas vamos ver o que é essas definições, né? Assim como a gente tem esses valores baixos e alguns colegas chamam de alta tensão, é quase automático falar. Eu acabei escrevendo errado, mas era quase automático eu falar média tensão e dizer que é 13.8. Ok, pessoal? Eu quis escrever aqui 13.8 e acabei cometendo esse erro aqui no slide. Mas, afinal de contas, né, o que é baixa tensão, média tensão e alta tensão conforme a NR10? Então, vamos ver o que é a definição desses conceitos em NR10. Vamos só recapitular. A NR10 informa no seu anexo 1 a definição de alta tensão no glossário, que diz assim: alta tensão é toda diferença de potencial em corrente alternada superior a 1000 volts AC, ou seja, aquela tensão que fica alternando durante o tempo,
e em corrente contínua seja maior que 1.500 volts. Esse diferencial pode ser entre fases ou entre fase e terra. Então, por exemplo, se a gente fala muito 13.8, né? 13.8 é a diferença de uma fase para outra, ou seja, 13.800 volts é a diferença de potencial de uma fase para outra. Isso significa que na NR10, esse valor de 13.8, que nós chamamos de média tensão na distribuição, na verdade, para NR10 já é alta tensão. E um cabo daqueles da média tensão, né? Se ele cair no chão, eu já comentei com vocês aí no módulo de elétrica, que se ele cair no chão, não é 13.8 que tem, porque fase para fase é 13.8, mas fase para a Terra é 7.960 volts. Então, esse mesmo potencial em relação ao Terra, ainda, de acordo com a NR10, é considerada alta tensão. Ok, pessoal? Então, só não podemos esquecer, né? Passou de 1.000 volts em corrente alternada, a NR10 já classifica como alta tensão. Menos que isso, a própria NR10 classifica como baixa tensão. Então, de acordo com a NR10, temos, que é isso que eu acabei de comentar, baixa tensão, toda a diferença de potencial abaixo de 1.000 volts alternado e 1.500 volts em tensão contínua. Alta tensão é justamente o contrário, são todos os valores acima de 1.000 volts alternado e 1.500 volts contínuo. Então, de acordo com a NR10, não existe a classificação utilizada no CEP de média tensão. Estando assim, todo valor acima de 1.000 volts dentro da classificação de alta tensão. Ou seja, o pessoal aí da distribuidora fala muito média tensão, alta tensão, ultra alta tensão, mas tudo isso para NR10 é alta tensão e ponto final. As classificações de média tensão existem apenas no sistema elétrico de potência, que é o CEP, utilizado normalmente na geração, transmissão e distribuição de energia. Por que a gente utiliza essas definições no sistema elétrico de potência? Apenas para definir aonde nós estamos nos situando dentro do setor elétrico, né, dentro do CEP. Geralmente, quando nós falamos 13.8, ou a gente está falando lá na geração, que os geradores elétricos, normalmente, eles saem com esse valor nominal de 13.8. Existem geradores que, se não me engano, Itaipu, 20 kV, e existem outros valores utilizados. E quando nós falamos alta tensão, nós estamos falando das linhas de transmissão. Por exemplo, lá de Balbina para Manaus é 230 kV, ou seja, já é uma alta tensão de acordo com a classificação do sistema elétrico de potência. Ok, pessoal? Mas, se fosse apenas NR10, tudo isso aí não existe. Seria apenas alta tensão. Para que os trabalhadores com sistemas elétricos energizados em alta tensão possam trabalhar com segurança, essas pessoas devem conhecer algumas definições sobre distâncias conforme o nível de tensão. Sendo elas, ponto da instalação energizada, por exemplo, pode ser um transformador, pode ser uma linha de transmissão, pode ser qualquer outra coisa que esteja utilizando energia elétrica. A zona de risco é aquela zona, por exemplo, você tem um transformador que está funcionando, mas o perigo não deixa de existir perto do transformador. Então, por mais que você se afaste a uma certa distância e ainda esteja muito próximo desse transformador, você corre algum risco de descarga elétrica por estar próximo do transformador. Zona controlada.
A zona controlada já é uma zona que nós consideramos uma área ainda com certo nível de risco, porém o risco dele já tem uma certa aceitação para que você possa adentrar essa zona. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com amostra de óleo de transformador, por exemplo, a Itam. A Itam é uma empresa que faz esse tipo de serviço, ela entra na zona de risco, ou seja, ela entra na zona de contato físico mesmo com o transformador, mesmo porque o óleo só pode ser feita análise com ele em funcionamento, a coleta, desculpa. E esse pessoal que vai fazer essa coleta de óleo, eles têm que conhecer os procedimentos de entrada, os EPIs necessários, não podem entrar sozinhos. Então, existe todo um controle, e essas pessoas que vão fazer essa coleta, elas são as pessoas autorizadas a fazer esse tipo de serviço. Na zona controlada, existe o mesmo procedimento, né, de acesso, controle de pessoas, só que o risco já é um pouco mais minimizado. Então, eu posso utilizar um certo nível de EPI dentro da zona controlada, porém, na zona de risco, eu tenho que utilizar outros EPIs com outros procedimentos adequados para sua aproximação. A zona livre, conforme o nome já está dizendo, né, é uma zona em que aquela área de influência daquele transformador já está isento. Não sei se os colegas lembram aí de um exercício da época do módulo de eletricidade, em que eu coloquei lá um cabo de eletricidade com um certo nível de carga. À medida que se afastava, havia uma queda de tensão. Então, aquilo ali é um exemplo da NR10 em que mostra que conforme você vai se afastando do ponto de carga, você vai diminuindo o valor da tensão que está sendo induzida próximo dessa região. Existe as superfícies isolantes, né? Ou seja, é uma parede que é toda construída para evitar a propagação da área de influência daquele equipamento. Nós observamos muito isso dentro das subestações, em que existe um caminho definido dentro da subestação, e em separação de transformadores, que normalmente existe uma parede construída entre transformadores. Aquilo ali também é uma forma de controle de risco da área de influência daquele transformador. Então vamos observar aí essa imagem. O que seria o PE, né? Seria o meu equipamento, mas onde estaria o meu transformador? ZR é a zona de risco. Então, eu ter que adentrar numa zona de risco, eu tenho que ter todos os EPIs, eu tenho que obedecer os procedimentos de trabalho, não posso estar levantando braços, não posso estar com adornos, não posso ter nada disso dentro da zona de risco, pelo fato de eu estar dentro da área de influência do equipamento. A zona controlada é a zona, conforme eu comentei agora há pouco, que é uma zona em que você pode adentrar, não com menos cuidado, mas com um certo nível de risco já mais aceitável, né? Então, os cuidados que você tem que ter na zona de risco não são os mesmos na zona de controle. Então, alguns procedimentos ou EPIs que você utiliza dentro da zona de risco já podem ser dispensados, ou então mais não dispensados seria a palavra ideal, mas seriam com classes de isolação menores, né? Então, você já está dentro de uma zona, conforme o nome diz, já dentro de uma zona controlada, já existe uma certa limitação para que você continue avançando nessa zona. Essa limitação também, nós costumamos observar em subestações que apresentam aquele gradeado cercando a subestação. Então, aquela grade que cerca a subestação já é uma zona de controle. Então, só entra pessoas autorizadas a adentrar uma subestação, por exemplo. A zona livre, né, é uma zona de liberdade. Você não tem mais influência daquele equipamento nessa área de trabalho. Então, qualquer pessoa
pode se aproximar dessa zona sem maiores problemas. Aqui é um segundo exemplo em que nós utilizamos uma superfície isolante. Então, essa superfície isolante ela tem que ser construída de modo que toda influência da zona de risco seja bloqueada. Então, vocês podem observar que a zona de risco ela está sendo bloqueada pela essa parede isolante, assim como a zona controlada. E logo ao seu lado, nós temos duas zonas livres, né? Uma de acordo com o desenho anterior, depois da zona controlada. Porém, logo que você passa esta superfície isolante, nós também já estamos na zona livre de influências. Aqui existe uma tabela, né, que determina algumas distâncias, né? Assim como aquele exercício que eu falei, que conforme a distância aumenta, a queda de tensão vai diminuindo, conforme a carga também vai aumentando, ou seja, o equipamento, conforme o potencial que ele está trabalhando, essa zona de risco e a zona de controle também vão aumentando. Então, por exemplo, qual seria a zona de risco na tensão de 13,8, né, que a gente trabalha na distribuição? Então, observando essa tabela que eu já deixei marcado, vocês podem observar que a 0,38 metros, ou seja, a 38 centímetros de distância dos cabos de média tensão, nós já estamos dentro da área de risco, né? Ou seja, vocês podem observar que 38 centímetros é uma distância praticamente bem curta, em que você já se submete a estar dentro da zona de risco, né? Então, você tem que utilizar procedimentos de aproximação, equipamentos de proteção como luva isolante de acordo com esse nível de tensão, luva de raspa, todo um procedimento de aproximação adequado para esse nível de tensão. A zona de controle, né? Nós vamos ter um raio de mais 1 metro, ou seja, tem os 38 centímetros da zona de risco e mais 1 metro. Por isso que está falando em um raio de 1,38 m. Então, dentro desse raio de 1,38 m, nós estamos na zona controlada. Podemos adentrar essa área? Podemos, mas devemos manter a distância de segurança para não sofrer nenhuma indução e nenhum efeito magnético, nenhum outro efeito indutivo sobre nosso corpo ou sobre regiões metálicas. Então, esse exemplo aqui, vejo que a zona de risco e a zona de risco não, desculpem, a zona de controle, ela tem 1,38 m. Eu vou chamar a atenção dos senhores para que observem que existe algumas residências que vai construindo pavimentos, né, superiores, em que cada pavimento pode chegar mais perto de uma linha de média tensão. E tem casas que estão praticamente grudados ali na média tensão, e com certeza você já deve ter visto casas com menos de 1,40 m, né, de distância da linha de média tensão. Então tem casas que pode sofrer influência da média tensão conforme a carga que vai sendo alimentada nessa linha. E as pessoas constroem a casa sem se preocupar se vai ter alguma influência ou não. Então esse daí é um exemplo de que a gente deve obedecer sim essas zonas de controle e zona de risco, para que nenhum acidente elétrico venha a acontecer por falta de conhecimento dessas distâncias. Então, para que haja esse conhecimento, né, dessas zonas mencionadas e a sua forma de atuação, a NR10 solicita que apenas trabalhadores habilitados ou capacitados, vamos só fazer essa recapitulação aí. O habilitado é aquele profissional que fez um curso, né, pode ser técnico ou superior, tem o seu registro no conselho de classe, né,
Se for nível técnico, é o conselho dos técnicos. Se for nível superior, é o CREA. Se for capacitado, é aquele que recebeu um treinamento por um habilitado, mas não tem registro no conselho de classe, né? Ou faz aqueles cursos profissionalizantes, desculpe, quase não sai. Ou seja, faz aqueles cursos modulares, mas não é um curso técnico, é apenas um curso de capacitação, um curso de conhecimento, mas essa pessoa não tem autonomia para trabalhar sozinha. Então, ela tem que trabalhar acompanhado de um profissional habilitado. E esses dois tipos de profissionais, eles devem ter a devida autorização para que possam intervir em instalações elétricas energizadas em alta tensão. Então, de acordo com o item 10.7.1 da NR10, eu posso levar uma pessoa que não é da elétrica para adentrar uma subestação? Posso, desde que eu diga para o que essa pessoa vai fazer e quem é a pessoa que vai acompanhar essa pessoa capacitada. E essa pessoa capacitada, só recapitulando, não pode trabalhar sozinha, ela tem sempre que trabalhar acompanhada. A pessoa que tem autonomia de trabalhar sozinha é o habilitado, pelo fato de ter feito um curso técnico ou uma faculdade, ter o seu registro reconhecido e a autorização da empresa. Além disso, devem receber treinamento complementar sobre sistemas elétricos de potência com formação de 40 horas, conforme indicado no anexo 2 da própria NR10, que é o item 10.7.2, onde são informadas as distâncias, os procedimentos a serem adotados durante as atividades nessas áreas, meios de resgate, procedimentos de resgate, primeiros socorros e por aí vai, que se trata no curso de CEP. Então, tanto o habilitado como o capacitado, eles têm que fazer o curso de NR10, que é o mesmo que nós estamos vendo aqui, para justamente já ter conhecimento prévio do que é uma NR10 e os procedimentos de trabalho, análise de risco, análise preliminar e por aí vai. E depois dessas 40 horas, vai fazer um curso específico apenas voltado para sistema elétrico de potência, que aí vai falar mais específico da geração, transmissão, equipamentos que compõem esses sistemas, distribuição e por aí afim. Ok, senhores? Então, trabalhadores que vão trabalhar nestes ambientes, NR10, mais o curso de formação para CEP. 40 horas. Trabalhos envolvendo alta tensão ainda não permitem em instalações elétricas o trabalho de forma individualizada. Então, se alguém entra em subestação sozinho, a própria NR10 no item 10.7.3 não permite que esse colaborador, por exemplo, nessa foto, por mais que ele esteja acompanhando algum tipo de atividade, ele não pode trabalhar sozinho. Sempre tem que ser, no mínimo, 2 pessoas. Ok, pessoal? E tanto o que vai adentrar como o acompanhante tem que ter o curso de NR10 e o curso de CEP também. Nesse tipo de instalação, ainda falando sobre alguns procedimentos, somente pode ser realizada intervenções mediante ordem de serviço específica. Então, vamos supor uma seguinte situação. Por mais que seja um eletricista que tenha um curso de CEP e esteja fazendo um serviço corretivo em uma área de uma fábrica, e você chama esse eletricista para fazer o trabalho lá dentro da subestação, mas você não passou uma ordem de serviço específica para que ele proceda desta forma, ele também vai estar trabalhando de forma ilegal. Então, qualquer trabalhador que vai adentrar uma subestação, ele tem que ter a ordem de serviço específica do que ele vai fazer lá dentro dessa subestação. Ele não pode trabalhar no disjuntor, depois vai para o transformador, depois ele vai para a seccionadora da cabeça dele. Ele tem que fazer
fazer uma ordem de serviço específica para cada etapa do que ele vai fazer. Ok? E essa ordem de serviço, ela tem que ser direcionada somente para o sistema em questão. Ou seja, se eu vou trabalhar no transformador 1, uma subestação que tenha 2 transformadores, eu trabalhei no transformador 1, e o mesmo serviço que é para fazer no 1 é no transformador 2, se você não tiver uma ordem de serviço que lhe direcione que ao finalizar o transformador 1, você vai trabalhar no 2, se você não tiver essa ordem de serviço direcionada para você, você não pode fazer esse tipo de trabalho. Além disso, ela deve ser especificada a data, hora, local e quem vai ser o responsável pela atividade. Porque tem toda essa burocracia, né, antes de começar. Tudo isso daí é antes de começar qualquer trabalho dentro do sistema elétrico de potência. Tudo isso daí é para justamente a gente evitar acidentes dentro da subestação. Dentro da subestação pode acontecer N coisas em que você pode sofrer um acidente de tal forma que a pior situação, né, infelizmente, pode lhe acarretar um acidente fatal. Então, para que esse tipo de situação não ocorra, então é melhor você perder um pouquinho de tempo. Na verdade, não é nem perder tempo, é melhor você investir um pouco do seu tempo direcionando um pouco da sua atividade para essa parte burocrática, saber as especificações do trabalho, para então você começar seu trabalho efetivamente. Então, além disso, né, isso significa que deve haver pessoas autorizadas para este tipo de serviço, uma análise preliminar de risco, que é o que eu acabei de comentar, e tanto é um dos nossos exercícios, né, praticar essa análise, que identifica os riscos existentes, medidas preventivas necessárias, minimização ou eliminação total dos riscos. Então, até esse exercício que eu disponibilizei para vocês fazerem, já é uma prática para que vocês observem. Vou fazer um serviço. Qual é o risco que pode acontecer comigo? O que pode dar de errado? Não é ter olhar com maus olhos o trabalho. É você ser precavido, ser prevenido. Você não pode adentrar uma área de qualquer forma. Antes de iniciar qualquer trabalho, deve haver uma reunião do supervisor com sua equipe, realizar análise de risco, estudar o ambiente, planejar as atividades. Isto observa atender os princípios técnicos e de segurança do local de trabalho. E então entra aí a nossa atividade, né, a análise preliminar de risco. Depois que é feita essa análise, né, que é tudo comentado, que você documenta os tipos de risco, os EPIs que você precisa, o supervisor ele tem que fazer essa reunião com sua equipe, dizendo assim, pessoal, vamos fazer uma manutenção no transformador 01. Se certifique que estamos no transformador correto. Isolem a área de trabalho. Pegue os EPIs necessários. Então, tem que haver esse diálogo com o supervisor todos os dias antes de iniciar a tarefa. Observem aí um exemplo aí do que eu estou querendo falar. Isso aqui é um disjuntor que temos na usina termoelétrica, em que eu estou mostrando, por exemplo, aqui do lado esquerdo. Existe uma seta apontando para fora e outra para o sentido horário. Isso significa que o disjuntor pode ser inserido ou extraído do cubículo. Existem alguns botões de comando e existem alguns indicadores de corrente e tensão aí. Para que isso daí? Se vocês não conhecem esse disjuntor e vocês chegarem na frente desse equipamento, vocês talvez não saibam nem o que tem que fazer, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer primeiro aqui? Isso aí já é o nosso item 10.7.6. Ou seja, os serviços e instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizadas quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por um profissional habilitado. Ou seja,
Se você tiver o procedimento que diz, antes de você remover esse disjuntor, extrair ele, você tem que conferir que as correntes estão em zero, não há tensão, você vai apertar primeiro o botão de destravamento do disjuntor, você vai apertar o botão que vai destravar o disjuntor efetivamente, você vai ter que seguir uma sequência. Depois que destravar o disjuntor, você vai com a manivela de trabalho, remove o disjuntor, põe no carrinho se for necessário. Ou seja, esse passo a passo que eu estou comentando é o trabalho que o profissional habilitado, ou seja, um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista, ele tem que detalhar para quem vai trabalhar nesse disjuntor. Então, esse procedimento tem que ser de conhecimento de todos aqueles que vão trabalhar nesse equipamento, por exemplo. Então, o item 1076 da NR10, ele obriga que existe procedimentos específicos, detalhados, e que haja um profissional habilitado, responsável por esse tipo de procedimento, para justamente quem for fazer não venha cometer erros e muito menos venha sofrer algum tipo de acidente. As intervenções dentro da zona de risco, que ou seja, quanto mais eu me aproximo do ponto energizado, devem ser realizados com desativação, ou seja, bloqueio dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. Ou seja, à medida que eu vou trabalhar num ponto de risco, eu devo trabalhar com ele desativado, né? Preferencialmente desativado, e eu tenho que fazer um sistema de bloqueio que impeça o seu rearme acidental. Isso é para justamente evitar de ter um certo número de trabalhadores em uma linha de distribuição, por exemplo, e do nada vem alguém e rearme a alimentação dessa linha de distribuição e venha ocasionar um acidente. Uma observação desse item anterior. Qualquer equipamento que venha ser isolado, desativado ou temporariamente ficar fora de serviço, ele deve ser identificado, informando o motivo que levou a sua parada e isolamento. Ou seja, a gente deve adotar medidas de controle, que é o nosso item 10.2 da NR10, sobre procedimento de bloqueio, que é para justamente nenhum colaborador venha ligar um equipamento que esteja com defeito e achando que esteja tudo normal, venha energizar e sofrer um acidente por simples fato de ter esquecido alguém antes de este colaborador ter ido trabalhar, alguém simplesmente esqueceu de colocar uma placa de não opere. Então, às vezes, a gente pode ser um pouco negligenciado na questão de identificação de equipamentos. Sabemos que o equipamento está parado, sabemos que ele está indisponível, mas nós não colocamos nenhum tipo de etiqueta, nenhuma informação bloqueando esse equipamento. Então, a NR10 ela recomenda que você obedeça esses procedimentos, visando, mais uma vez, a segurança, não só sua, mas como de outras pessoas. Só lembrando, né, que todos os procedimentos que estamos comentando aqui da NR10, não somente da aula de hoje, mas todos os procedimentos justamente objetivando que não haja nenhum tipo de acidente com nenhuma pessoa, nenhum colaborador dentro da empresa. Então temos aí a pergunta, né? Se vamos trabalhar com equipamentos, com luvas, com várias coisas que tem dentro de uma subestação, dentro de uma geração elétrica, distribuição, quanto a esses equipamentos usados pelos profissionais como luva, ferramenta e dispositivos, qual o período que deve ser adotado para testes elétricos e ensaios? Como é que eu sei que uma luva de alta tensão, ela ainda está dentro da sua resistência elétrica? Ou seja, ela tem que sofrer um período de inspeção elétrica, né? Como é que eu sei que aquela vara de manobra ela continua isolada? Como é que eu sei que um detector de tensão ainda continua detectando tensão à medida que eu me aproximo de uma linha de distribuição?
A própria NR10 também tem esse item de recomendação, é o item 1078. Informa que todos os equipamentos, ferramentas, dispositivos isolantes ou equipamentos com material isolante, como ferramentas, existem ferramentas isolantes para trabalhos em baixa tensão e alta tensão também, destinado ao trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios em laboratório, periódicos, obedecendo as seguintes especificações. A do fabricante, que é a melhor, né? Se o fabricante é o próprio fabricante que recomenda se é anual, se é semestral, se é trimestral. Se existe algum procedimento da empresa, né? Nada impede que uma luva, por exemplo, o fabricante recomendou que a cada ano a luva tem que sofrer um ensaio elétrico. Mas nada impede que a empresa diga que a cada 6 meses tem que ser feito. Então, a empresa também ela não vai ser negligente de dizer a cada 2 anos, né? Porque se o fabricante diz a cada 1 ano, a empresa ela vai ser irresponsável em dizer a cada 2 anos. Quando nós temos o procedimento da empresa, ele tem que ser um procedimento melhor do que a recomendação do próprio fabricante ou melhor do que a recomendação da norma, que é o nosso último item de observação. Que se por fim, na ausência de qualquer recomendação, por exemplo, o fabricante não disse nada, não existe nenhum procedimento interno da empresa, a norma recomenda que pelo menos uma vez ao ano deve ser feito esse tipo de inspeção. Trabalhos em alta tensão, né, por fim, devem atender esse último requisito que eu ainda observo algumas empresas não cumprirem. Devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente. Desculpa aí o erro de português que eu esqueci aí de colocar um N. Deve ter trabalho permanente com os comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização de serviço. Ou seja, deve haver um radiocomunicadores entre você e uma sala de controle ou com outras pessoas que estejam trabalhando aí em subestação, linha de distribuição e por aí vai. Ok, senhores? Então essa daí é a aula de número 5, que fala sobre trabalhos envolvendo alta tensão. Peço desculpa aí por alguns erros de português, né, que eu acabei cometendo, mas o objetivo principal é entender aí o que a NR10 fala sobre trabalhos em alta tensão. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários aí do YouTube ou perguntar diretamente a mim no meu contato de WhatsApp. Obrigado, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de todos e que qualquer dúvida ou esclarecimento, vocês podem sentir-se à vontade em perguntar de mim. Muito obrigado aí, uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser.